A aula de hoje seria uma aula para falarmos, né, darmos sequência ao tema signos, que iniciamos na aula passada. Mas, devido ao grande evento que ocorreu hoje, né, que é o eclipse solar, eu resolvi trazer para vocês uma aula especial sobre o eclipse, tá? Onde eu vou abordar, segundo a visão mundana, né, que é a visão que trata desses eventos para as nações, qual o impacto, né, dos eclipses que aconteceram em fevereiro e o que aconteceu hoje, porque um sobrepõe o outro, para nós, para a nossa nação brasileira. Tá? Então, eu gostei muito do material, gostei muito do que eu vou trazer para vocês, e eu espero que vocês também gostem. Antes de entrar na aula, né, sempre eu faço, após as meditações, a leitura das cartas que eu tirei para o grupo. Né? Então, a cura que esse grupo vem buscar hoje, a gente vai encontrar aqui nas antigas curandeiras. Então, isso me traz muito amparo, me traz muita gratificação, né, de ter essa imagem de antigos curandeiros, antigos curadores, apoiando a cura deste grupo de novos curadores, né, pelo menos novos nesta encarnação, porque eu imagino que a gente já vem trabalhando com a cura de outras passagens, tá? Mas esse grupo, eles vêm trabalhar especificamente para a nossa cura. Então aproveitem essa conexão com essas entidades que vieram aí nos curar. A carta do oráculo que eu tirei para o grupo, a primeira, né, do tarô xamânico, saiu o mundo. E eu gosto muito dessa carta porque ela nos traz aí a imagem de querubim, né, do querubim. Ela mistura ali as energias de leão, touro, é a águia, que é escorpião, e aquários, né, o anjo, que é aquário. Então, traz aí a nossa cruz, cruzalina, que nos pergunta, esse querubim sempre nos pergunta, quem és tu? Então, quando ele aparece para o grupo, ele está mostrando que é um momento importante de posicionamento ou de consciência sobre quem somos hoje ou a partir de agora. É visto que a gente vai passar por esta aula, apresentar um movimento tão importante para essa coletividade, para nós também como indivíduos, talvez essa carta esteja nos pedindo, a partir daquilo que a gente vai enxergar hoje, um posicionamento. Né? E que esse posicionamento, muito mais do que seja para o mundo, é um posicionamento para nós mesmos. Que nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber qual é a nossa posição. E, na sequência, talvez esteja aqui a resposta, né? Então aparece aí a carta do alquimista. Então, será que eu tenho sido esse alquimista? Será que eu tenho assumido a responsabilidade sobre a minha vida e sobre o que é ser alquimista? É muito simbólico, né? Isso aparecer para esse grupo, desta forma. Mas, para fechar, vem o anjo nos trazendo uma mensagem muito positiva, né? Então, se alguém ficou em dúvida se está sendo um alquimista, ela fala assim: está tudo bem, o arcanjo Jeremiel fala. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que logo você entenderá. Então, por que eu brinco, né? Porque nesse momento cósmico, né, onde a gente passa por um momento de transição, eu acredito que não tenha ninguém no mundo que não esteja se confrontando com as suas próprias sombras. Porque a transição é exatamente isso, né? Eu preciso, para conseguir chegar, atravessar essa porta, ter resolvido as minhas sombras. Então, eu acho que é natural a gente, inclusive, se questionar: será que eu estou conseguindo cumprir com tudo, com as minhas responsabilidades? E muito provavelmente não. A gente ainda está no processo, está a caminho. Mas o arcanjo Jeremiel, eu acho que ele nos tranquiliza nesse ponto. Né? Ele fala: está tudo certo. Né? Esteja você aonde estiver, esteja acontecendo o que estiver, está tudo no tempo de Deus, na ordem de Deus. Porque nós todos já fomos salvos. O timing é só do reconhecimento da salvação. E esse caminho é muito individual. E tudo serve só para o despertar. Isto posto, eu acho que é muito coerente tudo isso com o que nós vamos assistir hoje.
na aula de hoje, onde você vê que, poxa, essa análise que eu fiz dos eclipses solares, lá de fevereiro, e agora o de hoje, eles falam de uma história que, para quem assistiu a aula que eu dei sobre o Ano Novo Astrológico deste ano, a história se conversa completamente. A história dos 3 mapas se conversam completamente com o momento do Brasil. E a hora que você para imaginar que esse mapa ele está desenhado desde o início do mundo, desde o início desse sistema, e chega de uma maneira tão encaixada, tão bonita, não dá para pensar diferente. Não dá para pensar que as coisas não são amarradas, não são para o bem, e que no fim tudo vai terminar bem. Certo? Será que eu fui claro? Então, vamos curtir a aula de hoje, porque eu espero que seja exatamente isso, uma curtição. Eu vou passando pelo conteúdo, porque é um conteúdo que eu gosto de trazer bem completo, porque esse material fica para estudo para vocês depois. Mas a qualquer momento vocês podem interromper, me chamar, e a gente vai conversando sobre o acontecimento, tá bom? Então deixa eu partilhar aqui a apresentação com vocês. Então esse é o nosso 26º encontro, como eu falei, e o tema da aula de hoje são os eclipses solares de 2026. Então eu trago aqui uma análise mundana deste movimento para o Brasil, mas no final eu vou trazer um pouquinho do meu olhar alquímico voltado para o indivíduo, tá bom? Mas é só lá no finalzinho que eu vou olhar especificamente como eu acredito que nós devemos aproveitar esse movimento. Então está aí a imagem do eclipse, e esse é o mapa que eu analisei do dia 17/3/2026, trazendo a energia para esse momento no Brasil. Então, eu sediei a análise às 9h02 lá em Brasília, e este outro mapa é o mapa do dia de hoje. Para o Brasil, a partir da nossa ótica aqui, o ápice desse eclipse foi às 14h37, 14h36, 37. É interessante notar, e vocês vão verificar isso durante a aula, como esse eclipse, ou a sequência dos eclipses, formam o mesmo arco narrativo neste ano de 2026. Então, isso é comum nos eclipses, eles vão se somando. O que foi aberto em um é fechado no outro e se abre algo novo. Então, esse eclipse de 12 de agosto, ele não apenas continua o movimento que foi aberto lá em fevereiro, mas agora vocês vão ver que ele parece cobrar uma resposta muito concreta ao que foi colocado em movimento naquele primeiro momento. Então, este é um ano em que existe algo acontecendo de muito definitivo para essa humanidade no Brasil, e a gente vai aprofundar no que é essa leitura. Fevereiro se abriu um processo coletivo e político, e agosto vai levar esse processo para uma zona de recursos, poder, crise e transformação estrutural. Então, isso já foi visto na aula do Ano Novo Astrológico, de 2026, mas isso fica mais claro, e aprofunda-se aquilo que foi visto com o movimento dos eclipses. Então, a história que começou lá em fevereiro. Então, o eclipse de 17/2 aconteceu em Aquário, e o eclipse de 12/8 acontece em Leão. Então, esse é o primeiro ponto interessante da gente analisar, porque Aquário e Leão pertencem a essa mesma família de eclipse, porque ambos acontecem nesse eixo, de Leão e Aquário. Mas, como um aconteceu em Aquário e o outro Leão, eles vão estar trabalhando polos diferentes desse eixo. Então, isso já mostra aonde que estão as polaridades dessa leitura. Isso é fundamental para análise. Então, fevereiro, eu estava lá em Aquário, na casa 11, então imagina a força
que Aquário trouxe nesse eclipse de fevereiro. E em agosto, o Leão está na casa 8. Então aqui a gente pode ter um olhar bastante significativo, porque a gente está indo do coletivo, que é casa 11, né, que é Aquário, e para o poder, que é Leão. A gente está indo do projeto de futuro, que é Aquário, para o custo da transformação, que é esse eclipse acontecendo na casa 8. A gente está indo daquilo que desejamos construir em sociedade, para aquilo que precisa ser compartilhado, pago, renegociado ou transformado para que essa construção aconteça. Que isso são os temas de casa 8. Né? A construção da sociedade é o tema de casa 11. E a construção disso que precisa ser pago, negociado, transformado, é tema de casa 8. Em fevereiro, o Brasil, né, precisou imaginar um novo coletivo. Então, está ali o mapa mais claro para vocês. E nesse mapa de fevereiro, nós temos alguns aspectos que precisam ser ressaltados. O Sol e a Lua, que são os agentes desse eclipse, estão em Aquário na casa 11, como eu falei, mas eles não estão sozinhos. Eles estão lá com Marte, Vênus e o Nodo Norte também na casa 11. Esse Marte, que seria, após aí mais ou menos um mês, no dia 20, assumiria a regência do ano. O ascendente, no momento do eclipse, estava em Áries, e Urano, que conversa com essas energias de casa 11 tão ativadas, né, por essa quantidade de planetas e pelo eclipse acontecendo nela, está na casa 2. Outros aspectos importantes são o Júpiter retrógrado na casa 4 e o Plutão na casa 10. Tá? São esses os pontos que eu achei interessante da gente estar observando. Então, por este movimento todo, eu consigo entender que, por estar olhando para esse ano no Brasil, que é um mapa extremamente político e coletivo. Então, a casa 11, na astrologia mundana, ela está relacionada a parlamentos, grupos políticos, organizações, alianças, projetos coletivos, movimentos sociais, redes e expectativas de futuro. Então, olha o enfoque que foi dado para isso. Os astros eles estão lendo, né, não prevendo o que é o Brasil. E o eclipse aconteceu justamente nessa casa 11. Então, a leitura que eu fiz do que ele está perguntando, devido aos temas que falam esta casa 11, seria qual o futuro coletivo que o Brasil quer construir. E como eu falei, Marte também está ali junto ao eclipse. Então, esse Marte, né, pelo que ele representa, coloca movimento, né, ação nessa questão, e ao mesmo tempo disputa, iniciativa e conflito. Então, não existe uma resposta única e padrão. Isso já vem dividido ou polarizado há muito tempo. Mas essa polaridade ainda está presente e ainda não foi solucionada. Então, os eclipses mostram que a gente está no caminho de uma solução. E, a partir disso, a gente pode olhar para algo ainda mais interessante. Né? Então, se eu estou com essa casa 11 tão ativada, Urano, na casa 12, que é o regente da casa 11, está em quadratura com o Sol e a Lua. Então, esse aspecto não pode ser pequeno, porque ele mostra uma tensão entre o novo projeto coletivo que está sendo desenvolvido nesta casa 11 versus a segurança econômica. Ou seja, isso não está convergindo para um mesmo local. Isso está, né, com essa quadratura, mostrando que tem algo ali que não está fluindo. Está puxando para lados. Né, para lados não, para aspectos diferentes. Está tendo aí um entrave. E outra coisa, o desejo de mudança encontra a necessidade de preservar recursos e estabilidades. Ou seja, qual é o preço desse projeto? Urano na casa 2, ele pode simbolizar mudanças inesperadas na economia. Valores, recursos nacionais, mercados, formas de produção e segurança material. E Urano em quadratura com eclipse diz que o novo coletivo não consegue nascer sem mexer na relação do país com seus recursos. E para quem acompanha
o mínimo de política econômica do Brasil, a gente está vendo, né, o grande déficit. O quanto esta conta cresce de uma maneira que beira ao impagável. E o mapa de agosto, ele vai levar justamente esta questão que a gente está vendo agora para a casa 8. Então, quer dizer, aquilo que se abriu em fevereiro morre e renasce a partir de agosto. O que mais que a gente pode ver? Fevereiro também colocou o passado dentro da equação. Tá? O passado olhando sobre que ótica, né? O Júpiter retrógrado na casa 4 em Câncer, ele vai ser muito significativo nessa ótica. Por quê? A casa 4 na astrologia mundana, ela vai falar de terra, território, população, raízes, agricultura, patrimônio, bases internas da nação, sentimento de pertencimento e condições domésticas do país. Então, você imagina, a gente viu na questão da nova sociedade, a questão econômica e financeira, mas a gente tem um Júpiter retrógrado em Câncer na casa 4. Tá? Então, esse Júpiter, ele tende a ampliar as questões. Porém, como ele está retrógrado, a gente pode ler essa atuação dele como a revisão das bases sobre as quais o país está construído. Então, além disso, ele aparece aí em oposição ao meio do céu, que mostra também essa oposição, uma tensão entre a base interna do país, que são esses temas de casa 4, com a direção política e governamental. Então, esta posição de Júpiter está mostrando que há um conflito entre aquilo que é estrutural dessa nossa nação com o que está sendo estabelecido pelo poder. Então, isso também prepara o terreno para agosto, pois aquilo que em fevereiro está aparecendo como projeto coletivo e direção nacional, em agosto vai perguntar de uma maneira muito mais profunda quem é que paga por essa transformação. Porque todos os movimentos que são feitos precisam ser pagos. Tá? Então, quem é que paga por tudo o que está acontecendo? O Plutão na casa 10. Ele, a partir de fevereiro, já vem mostrando uma transformação do poder. Então, para a astrologia mundana, a casa 10 está associada a governo, poder institucional, autoridade, liderança, imagem do país e direção política. Então, desde a entrada desde desse portal que foi aberto lá em fevereiro, esse Plutão já vem mostrando que existe aí uma transição, uma transformação do poder. Então ele fala dessa reconfiguração e que, né, pelo posicionamento dele em Aquário e pela força que a casa 4 não, que a casa 11 e Aquário tem nesse eclipse, essa posição dele combina perfeitamente com o que o eclipse está trazendo, está contando. Então a gente vê que a casa 11 está dialogando perfeitamente com a casa 10. Então o poder dialogando diretamente ali com o coletivo e parlamento, todas essas forças. Então fevereiro representou o início da disputa ou transformação sobre quem define o futuro coletivo e de que maneira o poder institucional deve responder a essas novas demandas sociais. O movimento que o Brasil está passando está completamente coerente com a foto do céu. Agora eu vou trazer para vocês um mapa de agosto. Tá? Então você vê que a força, ela mudou, né, de lado. Saiu ali da casa 11 e foi para casa 8. Saiu de Aquário e foi para Leão. Muda-se radicalmente essa atmosfera, porque o ascendente saiu de Áries e foi para Capricórnio. O eclipse saiu da casa 11 e foi para casa 8. E o Plutão, né, que rege todo esse movimento de transformação que a gente percebe que o Brasil está passando, ele saiu da casa 10 e foi para a casa 2, que era o local onde estava o Urano. Esse deslocamento, a gente precisa pensar que ele é muito simbólico, porque fevereiro nos disse, vamos construir um novo futuro. E agosto está dizendo, agora precisamos lidar com as consequências do que está sendo feito. Os recursos e os custos dessa transformação. Porque
uma hora a conta chega. Com esse eclipse de agosto acontecendo na casa 8, esse vai ser o ponto central da leitura do Brasil hoje, e a casa 8 na astrologia mundana está ligado a dívidas, impostos, recursos compartilhados, sistemas financeiros, bancos, créditos, investimentos, recursos de terceiros, relações financeiras internacionais, endividamento, crises, perdas, processos de transformação profunda. E aquilo que precisa morrer para que outra estrutura possa nascer. Então, você vê assim que, principalmente, a questão da economia nacional vai ter um peso muito grande em tudo que se abre a partir de agora. E temos, nesta casa 8, o Sol, a Lua, o Mercúrio e o Júpiter. Então, isso é um aspecto muito forte. Todos na casa 8, em Leão. Então, estamos falando de uma transformação envolvendo recursos, poder, dependência, compartilhamento e estruturas que sustentam o funcionamento do país. Então, a transformação deve ocorrer nessa esfera. A gente pode olhar para esse aspecto tão importante, que é Mercúrio em conjunto com Júpiter, neste local, tá? O Júpiter, que fala de ideais, né, e o Mercúrio, que é essa coisa do intelecto e comunicação, ele traz para o centro do debate nacional grandes decisões, acordos, contratos, negociações, legislação, ou seja, mudanças de leis, questões tributárias, economia, crédito, dívidas, bancos, recursos compartilhados, comunicação institucional. Então, assim, para quem está minimamente informado do que está acontecendo no Brasil hoje, a gente sabe o quanto a mudança, né, a reforma tributária, que foi levado a cabo, né, agora em 2026, vai trazer de mudanças e consequências para todos, né? Não só para os empresários, mas também para a população, que vai ser afetada pelo movimento da economia a partir de então. E tudo mostra, né, que não vai ficar mais fácil. Essa reforma tributária não foi feita para facilitar essa reforma tributária, ela foi feita exatamente para dizer quem é que vai pagar a conta, né? Então, resta saber se quem está sendo colocado o julgo, né, de quem vai pagar a conta, o peso desse pagamento, vai estar disposto a pagar. Porque é uma conta que será muito alta. Então, existe uma enorme tensão ligada a essa conjunção de Mercúrio e Júpiter, porque ela está lá na casa 8, né, em oposição ao Plutão, na casa 2. Então, Plutão está na casa 2, e casa 8 versus casa 2. Então, aqui eu tenho o eixo dos recursos próprios, que é a casa 2, versus o eixo dos recursos compartilhados, né, com a oposição acontecendo nesse eixo. Então, o que é meu versus o que é nosso. O que é riqueza nacional versus dívida e compromisso. A autonomia econômica versus a dependência de um Estado. O controle dos recursos versus o poder sobre os recursos. Então, o mapa ele demonstra que o tema, né, do que vai estar sendo discutido durante essa transformação, ela vai passar por esses movimentos. Então, não é pequeno o que a gente vai presenciar a partir agora de agosto, nesse segundo semestre. Para uma leitura mundana, que é a leitura desse movimento do Brasil, isso é uma assinatura, isso é uma marca que merece muita atenção. E não sei o quanto nós, individualmente, temos controle, né, ou podemos fazer algo para mudar o que vai se desenrolar, ou para interferir naquilo que vai desenrolar a partir de agora. Falando um pouquinho mais especificamente do Plutão retrógrado na casa 2, então aqui a gente vai falar especificamente da transformação da economia. Ele tem uma continuidade direta com o que Urano falava na casa 2 lá em fevereiro. Em fevereiro, Urano estava trazendo, né, ruptura, inovação, instabilidade e sinalizando uma mudança de modelo. Então aqui ele falava, né, o modelo econômico precisa mudar. Agora, em agosto, o Plutão retrógrado, ele chega falando, né, numa transformação profunda, uma revisão do poder, né, uma concentração e uma desconcentração do controle e a redistribuição de recursos. Ou seja, aqui ele já vai estar perguntando,
Não é mais o modelo que está mudando. Aqui ele vai transformar quem controla esta mudança. Aonde vai estar o poder que vai conduzir essa mudança. Então, reforça a expectativa de que o segundo semestre vai trazer discussões muito fortes sobre o poder, né? Poder econômico, dinheiro, tributação, recursos, dívidas, investimentos, patrimônio e controle financeiro. Um processo que ganha muita intensidade, principalmente porque a gente vai estar fazendo a eleição exatamente desse poder, né? Quem é que vai assumir ou manter esse poder? É interessante a gente olhar que o eclipse está em Leão, então, com a casa 8 sendo ativada por Leão, eu vou falar ali de liderança, autoridade, protagonismo, soberania, identidade, reconhecimento, poder pessoal, orgulho e visibilidade. A casa que a gente viu que fala dessa parte do financeiro coletivo, ela traz esse tema da liderança, da autoridade, do protagonismo de uma maneira muito forte, porque os planetas que trazem a ação, o movimento para casa, vão falar sobre esses aspectos. Então nós temos aqui uma combinação muito curiosa, né, desse poder da liderança de Leão dentro da casa dos recursos compartilhados. A pergunta que fica desse aspecto, dessa posição, é: quem é que tem autoridade para decidir sobre aquilo que pertence a todos? É que assim, o mapa ele está só reforçando a mesma mensagem. Então, é o mesmo tema que está sendo tratado. E o que a gente está vendo é que, para agora, agosto, a gente tem aí esta mudança, que está clara, né? É eleição presidencial. Essa pergunta que o Leão traz para essa casa 8, ela pergunta: quem é que tem autoridade para decidir sobre aquilo que pertence a todos? E, novamente, a nação é chamada a responder. Uma coisa que a gente vai ver, mas que para mim ficou muito claro, é que quem detém os recursos econômicos é que vai fazer com que essa resposta seja dada. É quem vai encaminhar essa resposta. Se vocês lembrarem, quando eu fiz a apresentação do Ano Novo Astrológico, ali eu cheguei a ver um levante popular. Exatamente por causa de questões econômicas. Nesse mapa, esse impulso parece que está mais controlado. Então, não necessariamente a gente passa por uma crise, né, no sentido de uma revolta ou um rompimento das instituições. Mas ele reforça a questão da transformação que vai acontecer. Próxima coisa que eu quero trazer para vocês agora é o ascendente em Capricórnio. Ele muda completamente o tom do que é um ascendente em Áries. Então, a gente tem ali fevereiro com Áries e agosto com Capricórnio. Então, é uma mudança total de arquétipo. Enquanto Áries fala eu começo, o Capricórnio ele fala eu sustento. Ou seja, eu me responsabilizo, eu respondo. Enquanto Áries fala vamos fazer, o Capricórnio ele fala agora vamos responder pelas consequências do que foi feito. Esse já é o momento de pagar a conta, enquanto aquele era o momento de fazer o movimento. O eclipse de agosto não é simplesmente um novo começo, como eu já falei. É um momento de responsabilização e consolidação do que foi iniciado anteriormente. Agora, nós precisamos encontrar uma estrutura para o que foi iniciado, porque as coisas ainda estão soltas. Ou seja, a conta ainda não chegou, mas está chegando. Saturno e Netuno é outro ponto que eu quero olhar, porque eles estão ali retrógrados na casa 4. Eu trouxe aqui essa imagem porque talvez seja o segundo grande eixo desse mapa. Então, como a gente viu, a casa 4 ela fala das bases internas do país, e o Saturno ele fala da estrutura, da responsabilidade, dos limites, do Estado, da austeridade e das obrigações. Enquanto Netuno ele fala de idealizações, de soluções, incertezas, nebulosidades, sonho e falta de clareza. Então, eles estão ali dentro, né, trazendo olhares que são praticamente antagônicos. E ambos estão retrógrados. Isso tem uma leitura diferenciada. E pode representar exatamente esse período em que, por estarem retrógrados, ou seja, mais conservadores, eles vão buscar rever, né, ou facilitar com que a gente vá rever
o que está acontecendo nas nossas bases internas. É o que está acontecendo com a estrutura do nosso país. Né? Como é que isso se mantém estruturado? Como é que isso se mantém em pé? E o Saturno, ele quer colocar ordem nesse Netuno, dissolvendo as incertezas. Esse aspecto que eu estou trazendo para vocês, ele traz uma necessidade muito grande de reorganização, revisão de estruturas, crise dos modelos antigos e dificuldade de enxergar claramente o caminho, né? A necessidade de transformar idealizações em estruturas concretas que se sustentem. Vocês podem ver que o Júpiter ele está fazendo um trígono com ambos, né? Tanto com o Netuno quanto com Saturno. E ele mostra que, por esse trígono, né, que há uma possibilidade real de transformação estruturada, não de destruição. Esse é um dos aspectos que mostra que a coisa pode ser mais tranquilo do que eu tinha sentido quando eu fiz a leitura do mapa do Ano Novo Astrológico. Tá? Mas que você pode ver, cada posição vai mostrando de que, poxa, não tem como. A coisa vai ser revista, vai ser transformada. O outro aspecto que demonstra essa possibilidade do diálogo é essa Vênus em Libra, conjunta com o meio do céu. Então, a Vênus na casa 10, conjunta com o meio do céu em Libra. Então, a Vênus, por estar no seu próprio signo, ela tem muito relevância. Então, a gente sabe disso. A energia está bem condensada aí. É o que a gente chama na alquimia do vitriol. O meio do céu, a gente já viu que representa essa direção pública, né? O governo, a autoridade e a imagem nacional. Esta conjunção da Vênus com o meio do céu traz a possibilidade de busca de conciliação, de diplomacia, porque são os temas dessa Vênus de Libra. Aqui mostra que podem acontecer negociações, acordos e a construção de uma imagem. Tá? Aqui mostra, né, relações internacionais, mediação de conflitos e valorização da diplomacia. Então, esse é outro aspecto que mostra que não necessariamente nós teremos um confronto, um levante da população. Tá? A tendência é que isso sejam feitas negociações e acordos. Porém, aqui precisa deixar claro que Vênus está em tensão com Marte, ele tem uma quadratura com Marte, e Netuno está em oposição com essa Vênus. A possibilidade de negociação existe, mas não é uma negociação simples. Vai haver muito conflito entre a questão da diplomacia, né, versus a ação clara, a clareza da ação, e a idealização e a confusão. É tudo que a gente já sabe, né? Esse é o tema do que virá pela frente. Tá? Mas a Vênus aqui apoiando uma saída diplomática e não de ruptura. Na sequência, eu quero olhar para esse Marte, afinal, ele tem a sua importância, inclusive por ser o regente do ano, certo? Então, ele tem essa força e ele puxa esse movimento. Então, Marte em Câncer, na casa 6, ele vai colocar energia sobre os temas de casa 6. Trabalho, trabalhadores, servidores, serviços públicos, saúde pública, rotina, funcionamento cotidiano do Estado, e aqui tudo que tem relação com o trabalho. Empresários, empresas, todo mundo que vai participar dessa discussão. Tá? Então, a gente já viu que esse Marte está tensionado com Vênus, na quadratura, está tensionado também com Netuno, numa quadratura, ele está em oposição ao ascendente, e ele está em quadratura com o meio do céu e oposição com Lilith. Então, isso não é pequeno, isso é importante. Tá? Então, o que acontece na casa 8, que fala do dinheiro, dos recursos, do poder e transformação, vai encontrar repercussão na casa 6. Então, a população sente no cotidiano, que é o tema de casa 6, aquilo que está sendo decidido nas estruturas superiores. Então, isso aqui reforça o que eu vi lá no mapa do Ano Novo Astrológico. Que a casa 6, a população, o trabalho, o ganha-pão, né, e a subsistência ia estar muito impactado. Aquele que ainda não sentiu no bolso os reflexos da economia nacional, ainda vai sentir. E tudo, eu imagino que vai se desenrolar, principalmente, como a gente já viu, né, por causa da situação financeira, mas não é só o financeiro, é no bolso. Urano também está na casa 6. E aqui ele traz, né, notícias ou informações sobre a mudança no trabalho e nos serviços. Urano traz para esse tema de casa 6, ele traz ali tecnologia, comunicação, trabalho e serviço.
Então, a gente deve prestar muita atenção, nesse período de agosto em diante, para os temas relacionados à transformação tecnológica, inteligência artificial, novas formas de trabalho, automação, comunicação, serviços públicos, mudanças administrativas, novas formas de organização laboral e, principalmente, no que eu já falei, ali na reforma tributária, porque a gente tem ali o split payment, que para as relações comerciais, né, a sobrevivência das empresas no Brasil, isso é algo muito fundamental, porque na prática, o que vai acontecer? O que antes a empresa ela vendia, ganhava 100% da receita, ela trabalhava com esse dinheiro, porque ela ia pagar o imposto só no período seguinte. Agora, o imposto, a partir dessa reforma tributária, a partir da implantação do split payment, vai ser cobrado no momento da venda, no momento da compra. Ou seja, daqueles 100% que a empresa recebia, ela vai ficar com, se eu não me engano, 70%. Tá? E os 30% que ela usava para pagamento de fornecedores, pagamento de folha de pagamento, pagamento do dia a dia, ela não vai ter mais esse dinheiro nas mãos. Então, imagina-se que, a partir dessa mudança, muita gente vai quebrar. Tá? Isso muda completamente as relações nessa casa 6. Isso muda completamente as relações do que é o financeiro do país e é o financeiro do indivíduo. Tá? Urano faz trígono com Vênus e Plutão, então aqui tem a possibilidade que a inovação tecnológica e a transformação econômica caminhem juntos. Isso está claro por tudo que eu falei. Além dos impactos que a própria inteligência artificial ela está trazendo para as formas de trabalho. Isso não é uma questão só de Brasil, é uma questão mundial. Mas, novamente, também para isso, a reação que esse poder terá na tratativa desses temas é muito importante para esse coletivo. Outra coisa que eu quero trazer aqui é essa oposição de Júpiter com Plutão, tá? Porque o Júpiter ele fala da expansão, do crescimento, da abundância de grandes projetos, e o Plutão ele fala do poder, controle, transformação e concentração. Tá? E essa oposição, ela fala de polarização, né? Porque isso é oposição. Então, quando essa oposição acontece nesse eixo de casa 8 e casa 2, a gente vê que o crescimento e a expansão ela está entrando em confronto com o controle e a redistribuição dos recursos. Grandes debates sobre tamanho do Estado, arrecadação, gastos, dívidas, investimento, concentração de riqueza, distribuição de recursos, poder econômico e instituições financeiras. Esse movimento que está pintando aí é muito maior do que simplesmente uma crise econômica. Que vai haver crise, isso é muito claro, né? Mas o mapa ele indica que principalmente um período de disputa em torno deste recurso e poder econômico. Aqui eu imagino que a transformação não vai vir pela população. Aqui eu imagino que o dono do dinheiro, que até então estava apoiando um lado, vai passar a apoiar outro lado. E a definição do poder vai ser feita a partir daí. Por quê? Acordos foram rompidos no passado, então a lealdade pode mudar de local. Para mim, está claro de que a decisão não é do voto. A decisão é do poder econômico. Como sempre. Tá? Mas isso é só para tirar a ilusão. Então, assim, não percam um segundo de paz discutindo política. Porque a nossa opinião não vale absolutamente de nada. Vão cuidar do que interessa, né, das suas famílias, do seu emprego, da sua vida. E não perca um segundo com discussões ideológicas e políticas. Combinado? Fazendo isso, inclusive, você garante saúde, não só mental, mas também física. O que aconteceu entre fevereiro e agosto? Então, eu quero trazer a primeira síntese aqui. Fevereiro, a casa 11, o coletivo. O Brasil é chamado para olhar para grupos, sociedade, alianças, projetos, futuro, redes, novas formas de organização. Então, aquele auge, né, aquela felicidade, aquela festa. Agora, em agosto, a casa 8, ela fala do compartilhado. O Brasil é chamado para olhar recursos, dívidas, compromissos, dependências, poder, transformações, perdas e redistribuição. Ou seja, aquilo que em fevereiro apareceu como um sonho da coletividade, em agosto precisa encontrar uma equação material. Ou seja, quem paga a conta. O que se fecha em agosto?
na minha visão. O eclipse de agosto, então, ele não vai necessariamente fechar o que fevereiro abriu, tá? Porque, como eu disse, os eclipses eles trabalham muito mais como portais de aceleração, ou seja, ele vai um sobrepondo o outro e fazendo com que os movimentos precipitem, né? Ou seja, ele realmente faz com que as coisas mudem. Né? É quase como aquela força que tira as estruturas da inércia. Então, eu diria que agosto fecha a primeira etapa de um processo iniciado em fevereiro. Então, o que fecha? É o fim da ingenuidade sobre o futuro coletivo. Tá? Então, não tem ninguém bonzinho, não tem salvador da pátria, não tem. Então, chega de ilusão. Aquilo que foi sonhado em fevereiro, né, em agosto, eu vou ter que pagar o preço. Vai ter que responder essa equação. O que vai finalizar também? Finaliza alguns modelos de segurança econômica. Tá? Então, Urano, lá na casa 2, em fevereiro, já mostrava que a coisa não estava mais funcionando, estava instável. E Plutão, agora na casa 2, confirma que vai ter transformação. Então, não vai ficar da forma como é. E também o fim de uma determinada configuração de poder. O Plutão nessa casa 10, em fevereiro, e o Plutão na casa 2, em agosto, ou seja, esse movimento que Plutão traz nessa transição, ele fala, né, que o poder começa no governo, instituição, mas está se deslocando para o controle dos recursos. É por isso que eu estou falando. Quem vai definir quem manda é quem tem o dinheiro. Porque é quem no final está pagando as contas pelo que está sendo feito. Agora, o que se abre em agosto? Então, o eclipse de agosto, ele abre um ciclo relacionado a poder, recurso, transformação e estrutura, que são os temas de casa 8. Mas há uma segunda camada, como a gente viu, trazido por Leão. Então, não é apenas como o Brasil administra seus recursos, mas também quem vai exercer o protagonismo. Eleições presidenciais. Isso pode envolver soberania, liderança, projeção internacional, identidade nacional e capacidade de ocupar um lugar mais definido no cenário internacional. Aqui, então, a gente vê que pesa demais, inclusive as relações do Brasil com o exterior. Eu vou me aliar mais à China ou eu vou me aliar mais aos Estados Unidos? Também este poder internacional, essas relações internacionais, diplomáticas que o Brasil tem, também vão interferir de uma maneira definitiva nesse futuro do Brasil. E Vênus, no meio do céu, já mostrou isso, a possibilidade da diplomacia como instrumento de poder. Então, a gente vai ver o quanto China versus Estados Unidos vão estar comandando o Brasil. Porque a gente sabe que a nossa nação, desde seu início de colonização, seguia a Inglaterra, depois seguia Estados Unidos, e agora vai seguir quem? E aqui eu vou falar um pouquinho dessa dimensão de renascimento e morte do eclipse. Na astrologia mundana, essa questão da morte e renascimento, ela tem que ser tratada com um pouco mais de cuidado, porque a casa 8 na astrologia mundana, ela tem outro apelo. Né? Não traz necessariamente essa morte literal do que vai ser transmutado. Né? Então, ela representa mais que aquilo que precisa ser transmutado já não consegue continuar da mesma maneira. Então, é uma transformação e não esse peso da morte. Combinando perfeitamente com o Plutão na casa 2, que a gente já viu. Então, este eclipse ele pode ser lido como fim de uma forma de administrar recursos, nascimento de outra. Fim de uma relação de dependência, busca de autonomia, o eu com mais autonomia. Fim de uma estrutura econômica e uma reorganização dessa estrutura econômica. Fim de determinado equilíbrio de poder e uma nova distribuição de poder, talvez não tão polarizada como a gente tem visto até então. A previsão, então, para o Brasil em uma frase se eu tivesse que transformar essa comparação em uma única frase, eu falaria o seguinte: o eclipse de fevereiro perguntou que futuro o Brasil queria construir, e o eclipse de agosto pergunta quais estruturas de poder, recursos e responsabilidades precisam ser transformadas para que o futuro possa realmente existir. E nós podemos acrescentar também: o primeiro eclipse abriu um projeto, e o segundo coloca este projeto diante da realidade. Ele se paga ou não se paga? Aqui, eu trouxe um resuminho para ficar para vocês, né? Eu gosto dessas tabelas, porque elas ficam bastante didáticas. Então, em fevereiro eu tenho Aquário, agosto Leão. Fevereiro casa 11, agosto casa 8. Fevereiro está mais na coletividade, e em agosto eu estou nos recursos que são compartilhados. Fevereiro olha para o futuro. Agosto fala das consequências do que foi feito. Fevereiro fala de grupos. Agosto fala de poder.
Fevereiro falou de projetos, agosto fala de transformação. Fevereiro falou de redes, agosto fala de finanças. Fevereiro falou de sociedade, agosto fala de dívidas e obrigações. Fevereiro falou de novas estruturas, agosto fala de reestruturação. Urano na casa 2, estava lá em fevereiro. Quem está na casa 2 agora é Plutão. Quem estava na casa 10 em fevereiro era Plutão, e quem estava agora é Vênus. Em fevereiro, eu tinha o ascendente em Áries, que falava começa. Em agosto, eu tenho o ascendente em Capricórnio, que fala sustente. Esse seria o grande resumo. Aqui, não querendo ser repetitivo, mas eu preciso aprofundar reforçar essa oposição, né, esse eixo, casa 2 e casa 8. Eu preciso dar muito ênfase. Fevereiro tinha Urano na casa 2 e agosto tem Plutão na casa 2. E, simultaneamente, agosto tem o Sol, Lua, Mercúrio e Júpiter, ou seja, o eclipse na casa 8. Então, isso é para vocês entenderem como esse mapa ele pertence a esse eixo. Se não tinha ficado claro, eu quero que isso fique claro agora. Então, o eixo financeiro material ele está absolutamente ativado e é como se o céu dissesse: a transformação coletiva passa inevitavelmente pela relação com o país, com seus recursos. Isso envolve não somente o dinheiro, mas também os valores, que é muito mais profundo do que só o dinheiro, na casa 8. Então, o que o Brasil considera valioso? O que estamos dispostos a compartilhar, entregar, transformar ou renegociar para sustentar aquilo que consideramos valioso? Essas são as respostas que a gente vai ter que encontrar. Eu queria trazer aqui também, o papel de Quiron nesta leitura, porque ele está na casa 5, conversa com o Leão, e também está em Touro, conversa com casa 2. Tá? Então, assim, o Quiron está em quadratura com o Mercúrio, ele está em quadratura com o Plutão, e ele está em trígono com a Lilith, o ascendente e a roda da fortuna. Tá? Isso introduz nesse mapa, porque o Quiron fala de feridas, ele introduz a ferida relacionada ao valor, à segurança, à criatividade e o futuro. Então, Quiron ele vai trazer essa ferida. Então, a casa 5, ela fala de criança, de juventude, de educação, criatividade, cultura e capacidade de produzir algo novo. O Quiron em Touro, ele pode simbolizar uma ferida relacionada à segurança material. Porque por ele estar em Touro, ele fala assim, olha, a sua ferida é em relação a este tema e ao sentimento de valor. Tá? Então, são dois temas em que o brasileiro, ele ele sofre. Então, essa ferida está muito exposta nesse eclipse. Tá? E essa ferida, ela conversa muito com esse eixo de casa 2 e 8. Né? Ele parece perguntar, que futuro estamos construindo para as próximas gerações? E sobre quais bases materiais? Então, o que é que eu realmente vou conseguir deixar para os meus filhos? Tá? Esta é a grande ferida que está sendo exposta. E também eu quero mostrar a Lilith. Tá? Então, a Lilith em Sagitário, na casa 12. Ela aparece em forte relação com o ascendente e a roda da fortuna, né? E também com Quiron, né, que a gente já viu. Essa Lilith ela pode representar que aquilo que foi reprimido, silenciado, excluído, marginalizado, negado, né? Ela mostra ali onde está o erro, onde está o pecado. Ela, na casa 12, ela pode trazer à superfície conteúdos que estavam escondidos, estavam nebulosos, né, que tinham um véu sobre eles. Questões que estavam ocultas, negligenciadas e pouco discutidas, vão ganhar forças e exigir agora o reconhecimento. Elas vão vir à luz. O Sagitário, ele abre a questão, ele mostra o outro lado. Isso combina muito com o Mercúrio, ali na casa 8, em oposição com o Plutão também. Informação versus o poder. Então, tudo mostra que está colaborando para esse processo de transformação nesse finalzinho do ano. Então, a leitura final que eu quero trazer para o Brasil, eu não consigo classificar esse evento como positivo ou negativo, mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma reorganização. E vai ser para melhor ou para pior, o futuro vai dizer, mas que será reorganizado, será. Agora, a palavra correta, né, para descrever esse mapa é responsabilidade. As coisas não podem ficar mais ao Deus dará. As coisas não podem ficar sem dono. Aquele que age, aquele que faz, tem que responder pelo que fez. Então, esse é o
a grande diferença que virá a partir deste eclipse. O fevereiro com Áries falava de iniciativa e Capricórnio de responsabilidade. Descreve bem a relação desse eclipse. Fevereiro, a casa 11, é o coletivo, e agosto fala do compartilhado e as consequências do que foi compartilhado. Fevereiro, Urano, na casa 2, fala de ruptura do modelo material, e agosto, Plutão, na mesma casa 2, fala da transformação profunda deste modelo material. Em fevereiro, Plutão está na casa 10, transformando o poder. Agora, agosto, Plutão está na casa 2, transformando o controle sobre os recursos. E em agosto, Vênus no meio do céu, está trazendo aí esta possível chave, né, da negociação, da diplomacia, da conciliação e construção de valor público. Ela reforça aí essa visão de que não haverá ruptura, não haverá briga, mas haverá, sim, uma conciliação. Minha leitura final para o Brasil, continuando a leitura. A eclipse de 17 de fevereiro abriu para o Brasil um ciclo de revisão do seu projeto coletivo. Que sociedade queremos construir, que alianças queremos estabelecer e que futuro queremos imaginar. O eclipse de 12 de agosto desloca essa pergunta para uma camada mais profunda. Quais são os recursos, os compromissos, os poderes e as estruturas que sustentam esse projeto? Agosto não é apenas um novo começo, é um momento em que aquilo que foi idealizado começa a cobrar estrutura, responsabilidade e preço. O Brasil entra simbolicamente num período no qual não será suficiente perguntar para onde queremos ir. Será necessário perguntar com quais recursos, sob qual estrutura de poder e a serviço de quais valores queremos chegar lá. Fechando aqui essa análise, esse é o grande passagem que esses dois eclipses trouxeram para nós em 2026. De um futuro imaginado, idealizado, para uma transformação concreta em bases que realmente serão capazes de sustentar essa nação. Ou é isso, ou provavelmente teremos aí uma dissolução. Antes de entrar na leitura alquímica, eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acharam? Muito bom, a sua forma de ver isso tudo. Casou com tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Você fez uma previsão assim perfeita das coisas e que, se acontecer realmente dessa forma, nós teremos um pouco de paz e não de conflito. Eu acho um pouco mais de conversação do que de atuação. Você como empresário, né, Barrocal, você sabe o quanto está difícil, né? Nossa, e como vai ficar difícil, né? Isso. Mas a gente tem esperança assim, de coisas melhores, você entende? Isso, não podemos. E eu acho que esse céu, esse eclipse, eu acho que essa leitura, ela traz esperança, ela não traz. Porque você não vai poder não responder a pergunta. A conta chegou. Sim. Quem é que vai pagar a conta? E a resposta dessa pergunta é que vai definir o cenário. Perfeito. Né? E quem é que tem condições de pagar essa conta? Você viu quanto que está o déficit do Brasil? Sim. Não tem condição de pagar, não tem nem como negociar isso tudo. Entende? Então, provavelmente nós vamos pagar essa conta anos e anos a fio. Né? Então, só que assim, eu acho muito positivo, porque é um ano de decisões. Uma decisão muito maior do que se abriu em 2022. Com certeza. E eu acredito que nós já estamos mais maduros do que nós estávamos naquela época. Também. Quem mais, gente? Esse não é um tema muito de alquimista, né? Agora a gente gosta de falar mais de coisas transcendentais, emocionais. Mas nós estamos na vida, né? Eu não posso fazer uma leitura diferente. Olhando para o Brasil, neste ano, eu tenho que trazer esses temas. Certo? Agora, para nós, como indivíduos, eu já vou trazer uma leitura um pouco mais próxima do que é o que a gente gosta. Mas ninguém quer falar mais sobre a leitura? Eu confesso que, enquanto você ia falando, eu ia trazendo para o meu individual também, já. Que bom. Agora você botou uma leitura alquímica para o indivíduo. Olha só. Não, de alguma forma, a gente vai ter também que responder pela sustentação dos nossos planos, né, pelos nossos recursos. A gente vai ter que responder, ou seja, se responsabilizar por essas coisas todas, mas não só por isso, né? Então, eu acho que se você conseguiu fazer isso, de trazer para o seu individual, eu acho que faz muito sentido, sim, também. Tá? Fez bastante sentido com o que eu venho, sei lá, eu nem tinha percebido isso, mas aí você foi trazendo,
foi me dando insights, assim, opa, mas isso também, de certa forma, está acontecendo com o meu momento, sabe? Com as próprias situações, os movimentos que eu estou tendo que fazer, né? Deu, assim, interessante isso, porque é coletivo e individual ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Nós fazemos parte desse Então, eu coletivo. confesso que eu estou mais no individual, entendeu? Do que coletivo. Olha, eu por convicção, né? Eu procuro não ver jornal, não ler notícias, não me linkar com as coisas do mundo. Mas, assim, impossível você não ficar alheio a tudo, né? Então, eu tô meio alienada até. Principalmente porque você paga contas, né? Você sabe o quanto que está fácil, quanto está difícil, o quanto que os clientes estão tendo dificuldade de pagar as consultas, o quanto não estão. A gente sabe. Então, já tem um movimento de muitos anos mostrando que esse cenário econômico não está favorável, sabe? Que é um momento delicado de transformação. Você pode ver o que está acontecendo com a própria indústria automobilística no Brasil, né? A indústria que era mais forte nesse país, ela esse ano tomou um baque que, assim, a gente não sabe se vai ter indústria nacional no futuro, indústria automotiva. Então, quer dizer, ou se senta para discutir essas coisas, né, de uma maneira mais profunda, cuidando do que precisa ser cuidado, né, se assume a responsabilidade pelo que a gente vai ter de futuro, ou esse futuro vai ficar, ó, Deus dará. Porque a força, o poder financeiro, ele arrasta tudo, né? Então, você pense, sem querer discutir opiniões, mas, por exemplo, para a China só tem vantagem em chegar e dominar o mercado brasileiro e destruir a indústria nacional. Agora, quem é que barra isso? Entendeu? Então, os astros estão mostrando. Alguém vai ter que responder sobre isso. Porque essa resposta depende do que virá no futuro. Tá? Mas não vai poder ficar sem responder. Que mais? Posso partir para individual aqui? Então, ótimo. Então, eu acho que já falamos um pouquinho. Nós também, no individual, teremos que responder, né? Teremos que encontrar a nossa força, nos responsabilizar por nossas escolhas, nos responsabilizar pelo nosso serviço, pelo nosso plantio, pelos nossos recursos, pelas nossas famílias, pela nossa personalidade, pelo nosso brilho, certo? Agora, o que tem aí de fator que pode ser trazido? Na leitura do coletivo, eu não trouxe isso com tanta ênfase, mas depois vocês também podem fazer a projeção para o coletivo. Tá? Então, se a gente fala de um eclipse solar, a gente tem a Lua, que fala do nosso inconsciente, se sobrepondo ao Sol, que é o nosso consciente. Certo? Então, a gente tem, nesse momento, os aspectos inconscientes, ou seja, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas, elas vão estar muito em evidência, potencializadas ali pelo Mercúrio e pelo Júpiter. Se a gente olha ali para o Marte, que é o regente do ano, que tem um papel fundamental, porque a gente precisa olhar que ele também é o regente da casa 8, então ele fala muito com essa energia, a gente vai ter, individualmente, para as nossas respostas a essa responsabilidade, um risco muito grande de responder a elas com os nossos traumas. Um risco muito grande de responder a essas coisas todas a partir da nossa criança ferida. Então, é preciso estar muito consciente. Porque a gente vem respondendo a tudo com esta criança, mas este eclipse nos abre uma oportunidade, um chamado para solucionar as questões da criança ferida, para que a gente possa passar a responder como adulto. Então, como conselho principal que eu trago para vocês, né, e esse conselho é para mim também, como guiança que vocês deem para os seus clientes, é a importância definitiva de cuidar desses traumas, superar esses traumas e passar a responder, né, mostrar esse brilho, né, colocar essa personalidade para responder de uma maneira adulta e, com virgem no meio do céu, pragmática, realmente construtiva. Porque, continuando no movimento que nós estamos, a gente corre um sério risco de colocar
a nossa vida individual, os nossos sonhos, a perder, por causa do passado, né? Por causa da dificuldade de solucionar os nossos traumas, de olhar para as nossas dores. E o eclipse, ele coloca o mundo exatamente nas sombras, né? Fez sentido? Então, assim, um cuidado muito especial para as origens, né? Quem tiver a oportunidade de fazer constelações familiares e refuxar essas dores, né? Afinal de contas, essa casa 8 está desafiada por câncer, o Saturno, o Netuno, lá na casa 4, o Marte, que é o regente do ano, está em câncer. Essas dores da infância mesmo, essas dores que advêm desse sistema, sabe? Os traumas que foram colocados em nós, nesses primeiros, no primeiro setênio, que é o setênio onde a gente está mais aberto, está mais fragilizado. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave para que a gente consiga salvar muitas coisas que são importantes, né? Salvar, inclusive, a nossa capacidade de continuar caminhando sobre essa terra. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Abre o microfone, Luiz, se tiver pergunta. Apenas agradecer a você pela essa explanação que acaba suscitando de você se mexer mais na cadeira, você entende? Você está esperando muitas coisas acontecerem e não é esperar as coisas acontecerem, você tem de frente as coisas acontecendo. Foi aquilo que eu falei do tarô no começo da nossa conversa. Você tem os desafios, você vai enfrentar os desafios, mas você não pode sofrer com os desafios. Você tem que catar isso tudo e colocar para você quão forte você vai ficar. Eu vejo por essa matriz. E gratidão por permitir a minha presença e gratidão por pegar conteúdo tão significativo para mim. Eu que agradeço a sua presença e o seu olhar também, tá? O que eu colocaria além do que você trouxe, tá? É que o ideal mesmo seria que a gente conseguisse se antecipar aos problemas, né? Se nós tivéssemos, como nação ou como indivíduo, feito os movimentos que eram necessários no tempo certo, a gente não precisaria passar por muita coisa que estamos passando e que ainda iremos passar. Então, muitos dos problemas que nós estamos vivenciando, muitos dos problemas que a gente vai enfrentar coletivamente ou individualmente, eles estão ligados a essa nossa resistência em lidar com as nossas sombras. Essa nossa dificuldade de solucionar os nossos problemas, a nossa criança ferida. Eles estão na dificuldade da gente transmutar aquilo que recebemos como herança da nossa origem. Então, assim, isso tudo é para vocês terem a dimensão do que é o nosso trabalho. Nós, como alquimistas, como terapeutas, somos vetores de transformação das pessoas. Mas isso é muito mais importante no individual, para nós mesmos. Certo? Nós somos privilegiados por estar nesta Terra no momento de transição planetária, como é hoje. Mas, exatamente por isso, nós não podemos estacionar. A hora é essa, de vencer os nossos fantasmas. E eu acho que esse eclipse, ele só vem trazer força para que a gente faça isso. Porque, afinal de contas, é isso. Esses grandes astros trazem a energia tanto dos arquétipos, que são as ideações, os modelos perfeitos, quanto também da ação através do movimento dos planetas. Então, aproveitem esta consciência e se preparem para o que virá no coletivo, porque eu imagino que vai ser um processo interessante para todos nós, né? Ninguém vai sair sem que seja impactado. Mas, principalmente, no individual, que é onde nós temos condições realmente de fazer algo, né? Fazendo o nosso pequeno, a gente acaba transformando também o grande. Mas a gente tem ação no pequeno. E o pequeno é isso, você conseguir ficar bem, você conseguir se responsabilizar, você conseguir tomar decisões maduras dentro da sua própria vida. Tratar do que tem que ser tratado. Não é mais momento de empurrar para baixo dos panos o que eu não tenho vontade ou coragem de lidar.
Então, não tem jeito. Tudo bem. É forte, né? É forte. Mas é bom. É bom porque, assim, ninguém vai poder falar que não foi avisado. Então tá joia. Nádia, Raquel, Salete, vocês hoje vieram como convidadas especiais, tá? Fico muito feliz com a presença de vocês. Esse é um movimento, como eu falei, que já tem um tamanho, né? Ele já é uma escola já consolidada, com 26 encontros, onde a gente aprofunda temas de alquimia. Tá? Hoje foi uma aula especial, onde a gente aproveitou o movimento da humanidade para trazer conteúdo, mas normalmente essa escola segue uma sequência, né, aprofundando aquilo que a gente aprendeu. Então, ela tem esse papel de fortalecer esse legado, de ser acessível aos alquimistas que estão buscando rever o tema, aprofundar no tema. Além disso, é um momento de encontro, de integração com os irmãos, né, porque é um momento em que eu me nutro da presença de vocês, assim como eu sei que vocês também se nutrem, e abre esse canal direto, né, entre vocês e o professor Adriano, né, porque eu tenho para mim isso como missão, né, ser um divulgador e um mestre, né, um professor de alquimia. Se vocês tiverem interesse em participar, vocês me procurem amanhã ou nos próximos dias e eu digo como é que vocês podem participar. Se vocês não puderem participar, não for o momento para fazer isso agora, uma vez que vocês sentiram o gostinho do que é esse encontro, e vocês possam também indicar para outros alquimistas que vocês conhecem. Fala, olha, tem esse movimento que está sendo feito pelo professor, etc. Pode passar o meu contato e pedir para as pessoas me procurarem que eu vou poder apresentar isso para eles também. Tá bom? Mas o intuito aqui é não deixar a alquimia morrer. Tá bom? Então, muito bem. Vocês querem falar algo? Olha, eu quero falar muito obrigado pela oportunidade, sempre é muito maravilhoso lhe ouvir, não é? Bem emocionante, o assunto dá para refletir bastante, e teve momentos assim que até me emocionei, porque, como a colega falou, eu trouxe muito para a minha vida, né, para o meu cotidiano, tudo isso que você colocou. E eu achei muito interessante, e eu tenho certeza, fiz algumas anotações, tenho certeza que no decorrer dos dias, muita coisa eu vou me lembrar, inclusive, dessa aula. Olha, eu só eu vou tenho lhe agradecer. disponibilizar para vocês os slides também, tá, Salete? Ai, tá certo, Isso, muito aí obrigada. vocês podem ter a colinha ali. E foi uma alegria rever você, fiquei muito feliz com a sua vinda, tá? Ai. Quando você achar que precisa estar aqui, é só falar comigo. Tá certo, olha, muitíssimo obrigada, eu adorei lhe rever, não é, e ver os colegas também não conhecia, mas poder lhe rever, isso foi muito bom, meu coração se encheu de alegria. Que bom. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado, Salete, muito obrigado. Eu te agradeço muito também pelo convite. Quando eu fui fazer, primeiro radiestesia, depois eu fiz o curso no Joel, Sim. depois eu fiz astrologia com o Newton. É um tema que eu gosto muito, mas como eu sempre estava muito cansada, porque trabalhava o dia todo, daí assistia aula à noite, eu só, ouvia e entendia, mas não consigo ainda me aprofundar de entender essas relações de um signo com o outro. Eu preciso rever todas as aulas, estudar de novo. Então, eu gosto de te ouvir, mas ainda não consigo fazer essas ligações. Então, tem hora que eu me sentia muito perdida e acabei não dando muito para isso, mas esse ano eu estou sentindo a minha cabeça já mais tranquila, estou aposentada, mas ainda estava com muitas atribulações, agora esse ano eu estou mais sossegada e estou querendo retomar essa parte, que a vida toda eu gostei. Então agora tem que estudar, né? Estou meio velha, mas tem que... Não, assim, a gente nunca está velho para isso. Tá? Então. Porque o corpo, né, é natural que ele vá diminuindo a potência, né? Mas a mente é engraçado, ela, Mercúrio nos chama, né? No Tríduo Alquimista, ele está exatamente nessa fase, tá? do conhecimento astrológico. Então, se você sentir que é o seu momento realmente, eu teria muito prazer em ter você com a gente. Tá? Claro, você poderia rever todo o conteúdo até chegar em astrologia, mas a gente está vivenciando exatamente esse momento. Você poderia pegar o movimento ao vivo, né, acontecendo nessas aulas, que acontecem sempre na segunda quarta-feira do mês. Tá bom, amanhã a gente conversa. Maravilha. Muito bem. E, Nádia, até eu gostaria de contribuir, assim, porque o meu sentimento também era igual ao teu. E ao longo que a gente vai ouvindo o Adriano trazendo o raciocínio dele, o olhar dele, é porque ele tem muito entendimento, muita profundidade.
você vai participando das aulas e vai começando a entender esses olhares, né, da onde ele está trazendo. Então, é uma construção que eu sinto que é bem mais aprofundada do que a gente teve dentro da nossa formação, pelo menos na minha turma, né, dentro da escola do Joel, né. Então, o Adriano domina um monte essa parte, e você ir participando das aulas, para mim, tem sido um novo portal aí de conhecimento mesmo, sabe, de entendimento, é muito mais, é aprofundar mesmo. Por isso que é o Nutrindo Alquimista, mas é um aprofundamento. Não só para contribuir contigo, assim, que eu compartilhava a mesma sensação. Gratidão pelo relato. Vou tentar, sim. Que bom. A Raquel também tinha vindo, ela já saiu. Perfeito. Não vou segurar mais vocês. Eu acho que foi muito gostoso, muito proveitoso. Eu sou muito grato, tá, pela presença de todos, de todas. Fecha o microfone, por favor, Nádia, que eu vou fazer a oração. Sou muito grato a vocês por terem vindo. Sou grato aos mentores pessoais de cada um de vocês, que possibilitaram que vocês estivessem aqui hoje, que permitiram que a troca fosse feita com tanta profundidade. Sou muito grato aos meus mentores pessoais, aos mentores que regem esse trabalho. E eu quero honrar todos vocês, todos os mentores, através de Francisco, nosso grande cabeça de dragão, fazendo agora a oração que ele inspirou. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a ilusão da dualidade que existe na matéria, que eu serei capaz de viver a eternidade. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Vão com Deus.